A tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar ou diminuir uma restrição. E se ela eliminar ou diminuir uma restrição, ela tem que mudar uma regra de negócio. Se a tecnologia não mudar a regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Então, teve sim um atrito com o executivo na época, aonde ele, enfim, operava com uma independência total e esses meus conceitos ficaram parados. Um homem, duas empresas, 2 IPOs. O nosso entrevistado de hoje é o Miguel Abuhab. Ele ergueu 2 empresas do zero, a DataSul e a NeoGrid, e levou as duas para a Bolsa. Abuhab é um pioneiro em tecnologia no Brasil, um homem que criou sistemas de produção para empresas e ainda por cima teve uma forte atuação na reforma tributária que está caminhando no Congresso. Este aqui é o podcast do Zero ao Topo, que conta a história de homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube se você estiver nos assistindo por aqui. E deixa a sua inscrição, deixa o seu like e ativa as notificações para ser avisado toda vez que um novo conteúdo for publicado. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do Infomoney. Vamos então para o nosso episódio de hoje. Bom, Miguel, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. É uma honra recebê-lo. A sua história, com certeza, é dessas jornadas que merecem ser compartilhadas para inspirar as pessoas. E antes de começar a falar de DataSul, de NeoGrid, me permita voltar um pouco mais no tempo para saber das suas inspirações. Se na sua infância, na sua adolescência, você já tinha referências de empreendedorismo na sua vida. Sim, bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco dessa minha história, a minha experiência de vida. Então, eu sou filho de imigrantes, o meu pai veio de Israel, a minha mãe da Turquia, se conheceram no Brasil, e tiveram 8 filhos, eu o mais novo dos 8 filhos. Eita! Então, é vida de situação de imigrantes, né, que começaram a vida e, como todo imigrante, sempre existia a profissão mais natural era ser comerciante, Sim. né? Então, o meu pai, ainda recém-chegado, vendia tecidos de porta em porta, né? E minha mãe cuidava da casa, mais tarde ele teve a lojinha, e aí a gente sempre tem aquele espírito de, embora empresa familiar, mas a gente nasceu nesse ambiente de uma lojinha. Evidente, os pais sempre quiseram que os filhos estudassem, que, enfim, tivessem suas carreiras, e dos meus irmãos, o mais velho, acabou fazendo engenharia no ITA, ele foi uma das primeiras turmas do ITA, e foi uma inspiração para mim. Mais tarde, depois de formado, ele trabalhou, na época, existia a Willys Overland, que fabricava o Jeep no Brasil, né? Uhum. Ele trabalhou um tempo na Willys como engenheiro mecânico, eu tinha uma grande admiração por ele. E mais tarde ele abriu uma oficina mecânica, uma ferramentaria, e passou a ser fornecedor da, então, Willys, né? Sim. E em tendo a oficina mecânica, eu comecei também a trabalhar, que seja nas funções mais simples, e mais tarde eu fiz o Senai. E o Senai a gente trabalhava em períodos alternados. E fazia o ginásio à noite, de dia o Senai, e semestres alternados eu trabalhava então na ferramentaria desse meu irmão. E assim, mais tarde eu fiz o cursinho e, seguindo os passos dele, né, eu também entrei no ITA,
me formei engenheiro mecânico e tinha uma experiência de chão de fábrica. Isso me ajudou muito na vida profissional. Na sequência, com um dos professores do ITA, eu peguei um trabalho de consultoria e fui para Joinville fazer esse trabalho de consultoria, que na época era projetar a nova fábrica da Consul Refrigeradores, né? E onde eu apliquei todos os meus conhecimentos de engenharia, de chão de fábrica, e a gente tinha que fazer estudo, por exemplo, da localização ideal, tinha que fazer estudo de um planejamento de demanda. Então, vou construir uma fábrica para quantas unidades, então, dali a 10 anos, por exemplo, qual seria a capacidade daquela fábrica. E foi um trabalho de engenharia muito, muito interessante, eu aprendi. A Consul gostou muito do meu trabalho e contratou mais um projeto e outro projeto, e depois eu acabei ficando na Consul. Isso você era bem jovem ainda, estava com seus 20 e poucos anos. 25 anos. E então eu fiz esse projeto da Consul, e daí na época ainda tinha a situação da Embraco. A Consul importava compressores e o imposto de importação era muito alto, e decidiu-se então estudar fazer uma fábrica de compressores, foi a Embraco. E aí, dentro desse meu trabalho também de engenharia, eu fiz o estudo de viabilidade da Embraco e fiz o projeto também da Embraco, que é uma grande empresa, né? Então, essas foram as minhas experiências como empresa, mas lá na Consul, enquanto muitas empresas usavam o computador para fazer contabilidade de folha, eu, pela minha experiência de chão de fábrica, de planejamento de produção, eu estudei aplicação de computador em sistemas de produção. Isso a gente está falando dos anos 70 já, né? Exatamente. E eu fui uma das primeiras pessoas, uma das poucas empresas no Brasil a ter um sistema de produção no computador. Para quem entende o tal do MRP, Material Requirements Planning, lista de materiais, custos, eram coisas muito importantes para as empresas. Então eu tive essa habilidade, isso ajudou a Consul. Mais tarde a Consul então foi vendida para a Whirlpool, eu estou encurtando a história. E a Whirlpool certamente tinha muitos engenheiros, muitas pessoas capazes, e eu já não era uma pessoa tão importante naquela estrutura. Mas a minha experiência foi muito importante para mim e para outras empresas. De maneira que, embora em Joinville, né, que foi o trabalho, embora a minha família é de São Paulo, mas esse trabalho todo na Consul foi em Joinville. E lá em Joinville, acabei ficando conhecido no meio empresarial, e o meu próprio ex-patrão, né, o Viti Freita, me recomendou para outros empresários da região, e inclusive o meu primeiro cliente foi a WEG. A WEG é uma grande empresa que saiu do sistema no papel, não tinha absolutamente nada de computador, e eu que implementei todos os sistemas e desenvolvi muitos sistemas para a própria WEG, e muita coisa acho que está lá até hoje. Então também é um orgulho de ter ajudado a construir uma empresa como a WEG. Agora, Miguel, como é que era lidar com tecnologia àquela altura, né? A gente está falando anos 70, estamos falando de Brasil. Você conta que no momento que a Consul foi adquirida pela Whirlpool, entraram outros profissionais que também tinham o conhecimento que você estava executando ali, aplicando na empresa, né, com os sistemas. Quer dizer, já existia um mercado ali em ebulição? Quer dizer, quando vem um novo CEO e um americano, as coisas que eu vinha fazendo dentro da Consul, de ter um sistema de produção no computador, não é um big deal, porque para ele isso é meio óbvio, porque ele já estava acostumado com essas coisas,
E se ele precisasse trazer pessoas dos Estados Unidos, de fora, para fazer isso, ele teria essas pessoas. Não precisou, porque eu deixei as coisas muito bem estruturadas e as coisas todas estavam rodando, mas eu já não era o estrelinha que fui antes da Whirlpool. Mas isso dentro da Consul, né? Porque isso fora você era conhecido, exatamente. Tanto que isso te levou até a WEG também. Exatamente. E assim, isso me levou a outras empresas na região, e mais tarde veio a reserva de mercado, onde não se podiam importar computadores. E tudo aquilo que eu fazia utilizava computadores importados de maior porte, e essa foi uma dificuldade. Então nós tivemos que trabalhar com computadores nacionais. Na época eram 5 os fabricantes, e eu consegui de alguma forma converter os meus programas para rodar em equipamentos nacionais. Foi uma fase difícil, mas era exatamente isso que o governo queria, que a gente desenvolvesse software, enfim, para a tecnologia brasileira. O equipamento era mais arcaico, o nosso equipamento. Era muito limitado, Mas eu trouxe software de exterior, banco de dados, eu trouxe um banco de dados chamado Progress, e isso nos ajudou muito aqui no Brasil, porque a gente poderia desenvolver os programas nos PC daquela época, que eram também limitados, mas podíamos desenvolver os programas no PC e rodar em máquinas maiores, como HP, enfim, máquinas bem maiores. E isso nos ajudou a ter clientes de porte maior, e quando veio a SAP, o BAM, para o Brasil, nós tínhamos as grandes empresas, nós da DataSul, e fomos mais diretamente atacados. Fazia ofertas para o nosso pessoal por salários muito superiores, e eu não tinha como acompanhar os salários que eram oferecidos. Então eu fiz uma proposta, por exemplo, para os desenvolvedores de folha de pagamento. Eu falei, olha, eu não tenho como pagar o dobro do salário a menos que eu venda o dobro. Então, vocês vão criar uma empresa de vocês, e hoje vocês custam para a empresa, por hipótese, 30% do que a gente fatura com folha de pagamento. Então, eu continuo pagando para vocês os 30%. Se vocês nos ajudarem a gente crescer o dobro, vocês vão ganhar o dobro. Então, esse acordo que eu fiz com os vários grupos, com as várias células, e deu certo. Então, a gente teve uma motivação muito grande do nosso pessoal, e os desenvolvedores passaram a ser sócio e passaram a ser custo variável. Então, isso já na DataSul. Isso foi na DataSul. Queria voltar um pouquinho só na sua fala para a gente entender também a origem da empresa, né? Foi a primeira a implementar esse sistema de produção nas empresas, né? Que muita gente conhece como ERP, né? ERP, que é o Planejamento de Recursos Empresariais. E você já estava ali com seus 30 e tantos anos, quando você decidiu deixar de trabalhar para uma empresa e ter o seu próprio negócio. Qual foi esse pulso que você teve? De onde veio a vontade? Então, enquanto eu estava na própria Consul, os fabricantes de computadores, eles queriam mostrar as maravilhas que eu vinha fazendo para os outros clientes. Então, eu com frequência recebia visitas e o pessoal gostava muito, o pessoal aplaudia as coisas que eu vinha fazendo com os computadores, né? Legal. Então, quando eu entendi que não havia mais espaço, não havia necessidade da minha estrelinha lá dentro da Consul, eu achei que eu poderia criar uma empresa e oferecer esse serviço, porque tantos que vieram me visitar, eu entendi que seria uma necessidade do mercado. Então, todo mundo, de maneira geral, fazia sistema de contabilidade de folha. Uhum. E eu comecei a oferecer sistemas de produção. E entendeu que aquele sistema poderia ser replicado em outras empresas e virar um negócio realmente para você, né? Sim. Essa foi a intenção, foi a ideia
de criar a DataSul lá atrás. E nós tivemos que inventar muita coisa, então com a história da reserva de mercado, tivemos que reescrever os programas em linguagens que essas máquinas... Em português do Brasil, para as máquinas brasileiras. As máquinas tupiniquim. Então a gente passou por isso. E, enfim, na verdade, a reserva de mercado que existia é porque os estrangeiros não conseguiam entender o nosso sistema fiscal, a nossa inflação. Eles não tinham sistemas para tratar a hiperinflação que a gente tinha naquela época. E o nosso sistema tratava tudo isso. Inclusive as empresas estrangeiras, elas, quer dizer, nós estamos falando aqui com o pessoal de finanças, economia, então, na época, você precisa fazer correções financeiras de balanço, que era o FASB 52, que a gente precisaria ver os valores de impostos e traduzir os impostos, um balancete em reais, em valor presente e traduzir para a moeda forte. Enfim, tem todo um regulamento do FASB e, na época, nós éramos talvez a única empresa que oferecia isso para os estrangeiros. Então, um software estrangeiro vinha, mas ele não tinha essas funções de corrigir os balanços, de corrigir todas essas coisas, e nós tínhamos para poder consolidar os balanços das multinacionais. Olha só. E ali já começava, né, um apreço por uma área, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a sua relação também com a área tributária, né, Pode Miguel? ser, perfeitamente. Mas a gente fala sobre isso já já. Voltando ao sucesso da DataSul, né, fundada no final da década de 70, aí quando chega ali nos anos 2000, a DataSul é listada na Bolsa. Eu lhe disse que eu trouxe um software dos Estados Unidos, uma ferramenta que era o Progress, que era um banco de dados e uma linguagem de quarta geração. E eu era o campeão todo ano, o cara que mais vendia esse produto como distribuidor. Durante 10 anos seguidos, eu tive também no Brasil a distribuição de Progress. E os programas que a gente fazia, o que de fato nos trazia um grande valor e que vendia o banco de dados, era por causa das aplicações que eram muito eficazes, os clientes gostavam e a gente vinha crescendo bastante. E essa mesma empresa que vendia o banco de dados, a Progress, nos apresentou para outros clientes no exterior para que a gente pudesse vender os nossos aplicativos, evidentemente, com o software Progress. E assim, então, de maneira geral, eles nos apresentavam clientes de fora, e a gente tratava, enfim, com cortesia, etc., mas não tinha mesmo o sonho de ir lá para fora. Mas isso aconteceu tantas vezes, e depois teve alguém na África do Sul que falou, pô, mas isso é sensacional, eu quero vender o seu produto na África do Sul. E alguém falou, teu produto é sensacional, eu quero vender no México. E assim, porque eu convivia com uma comunidade internacional, já nos eventos proporcionados pela Progress. Então, esse relacionamento permitiu que eu estabelecesse distribuidores em outros países. Então, a motivação era grande e a necessidade de capital seria grande, e a gente tinha, inclusive, oportunidades nos Estados Unidos. Mas, enfim, tivemos várias dificuldades, então não é que as coisas vão sempre numa linha reta, a gente tem os obstáculos no meio do caminho, e até mesmo todos os problemas financeiros que tiveram, os problemas financeiros da economia, as novas moedas, passamos por todas essas situações. E o capital era importante para nós, seria para o crescimento. Na DataSul, a gente começou com a ideia da NeoGrid. A tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar ou diminuir uma restrição.
E se ela eliminar ou diminuir uma restrição, ela tem que mudar uma regra de negócio. Se a tecnologia não mudar a regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Então, a Neogrid nasceu com o objetivo de integrar clientes e fornecedores. Então, até então, a indústria tentava empurrar o produto para o seu cliente de acordo com a sua capacidade produtiva. Então, ele queria explorar a capacidade produtiva da sua fábrica. E vou vender 1.000 por dia. Só que agora, com a tecnologia, eles começam a entender, ou nós começamos a explicar, que enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. E esse casamento aí do quanto precisa ter no estoque e o quanto a indústria precisa fornecer foi justamente o que a Neogrid proporcionou. Exatamente. Então, a ideia da Neogrid nasceu lá atrás dentro da DataSul. Mas a gente tinha um fundo e o fundo já estava prestes a sair, e esse projeto da Neogrid era uma ideia maravilhosa que a gente queria fazer, pois é, mas o fundo achava que a Neogrid não deveria ficar dentro da DataSul. E, de fato, isso ficou fora, que é onde a gente consumia mais recursos de caixa. E, então havia distribuição de dividendo, e aí a Neogrid, embora existia a ideia, ela foi, embora hoje fazemos 25 anos de atividade, da fundação da Neogrid, mas ela começou mesmo a receber recursos quando eu abri o capital da DataSul em 2006, vendi uma parte significativa e aí sim eu pude investir recursos na própria Neogrid para fazer um crescimento da Neogrid. E a DataSul, a gente tinha a área internacional, a gente tinha os sistemas tradicionais e nós estávamos muito próximos da perfeição dentro da tecnologia atual de oferecer o produto integrado como era a DataSul. E a gente poderia continuar muitos anos oferecendo isso, mas esse merge com a TOTVS, enfim, foi uma oportunidade, e também entendemos que o Neogrid ele deveria interligar diferentes ERPs. Uhum. E se a gente falasse, bom, eu só vou trabalhar com ERP DataSul ou só TOTVS, a gente não estaria sendo independente de marca. E é por isso que aí decidiu-se que a Neogrid iria voo solo. Ser exatamente, partir em voo solo. E aí, Miguel, quando chega ali em 2021, também temos estreia de Neogrid na Bolsa. Embora a Neogrid viesse a ter os diversos sistemas para completar a cadeia de suprimentos, que se complementam, nós tivemos alguns concorrentes com algumas funções pontuais. E fizemos algumas aquisições. E para essas aquisições nós precisávamos de caixa. Chegamos a fazer uma operação de debêntures com o Banco do Brasil, etc. E que a gente tinha fluxo de caixa para poder pagar isso, mas optou-se, já que o momento da Bolsa era favorável e exatamente eram poucas as empresas de tecnologia, então, quem sabe, não é o momento de ter mais empresas de tecnologia, ter mais opções. E, enfim, fomos convencidos por bancos, enfim, que operam dentro dessa linha e que seria um sucesso, e que de fato foi. Uhum. O IPO movimentou quase meio bi, né? De fato foi um sucesso,
e as ações tiveram um crescimento significativo. Quando agora é uma empresa de capital aberto, o papel do controlador, do investidor, limita-se a presidente do conselho e com uma interferência muito pequena em produtos ou em relação à operação da empresa. Então, por regra de governança, tem o conselho, tem um monte de coisa, mas, de fato, é o CEO que... Então, muitas das coisas que eu falava, ou esses conceitos que eu lhe passo, e tenho absolutamente claro tudo o que é preciso fazer para melhorar a eficiência entre fornecedores e clientes, mas, de novo, não é isso que a empresa estava fazendo e eu era um acionista e eu não tinha esse poder de interferir. Então, teve sim um atrito com o executivo na época, aonde ele, enfim, operava com uma independência total e esses meus conceitos ficaram parados. E com isso talvez tenha sido falha em algumas entregas, falha operacional. Mas soma-se isso de que os juros começam a subir e então a renda fixa é um concorrente e então todo o dinheiro que estava na renda variável veio para a renda fixa e aquilo que estava na renda variável e principalmente para small cap, que tem poucas ações, pouca liquidez, essas empresas sofreram mais. Em geral, e não foi só a Neogrid. Então, nós tivemos dois fatores. Bom, o Conselho optou por substituir o Executivo e hoje temos o Executivo de sucesso, já vindo de uma empresa onde ele contribuiu bastante, e há que se entender que ele também foi o diretor da própria DataSul, né? O Jean foi o diretor da própria DataSul ainda antes da abertura de capital. E depois, quando houve a fusão com a TOTVS, ele foi para a TOTVS e da TOTVS para o concorrente lá. O bom filho é a casa torna. De uma certa forma, né? Numa outra empresa, mas voltou. Exatamente. E aí a gente está fazendo uma gestão muito próxima, onde a gestão anterior investia, forçava muito mais em termos de venda, mas em termos de tecnologia e produtos a gente ficou devendo. E nessa gestão a gente tem um time muito grande e desenvolvimento, e ainda ontem a gente lançou bastante coisa e o mercado, enfim, pelo menos os clientes que estiveram presentes lá ontem, os clientes gostaram muito. E a gente passa então para uma nova fase de entregar coisas. E o mais bacana, que daí eu me sinto, e a entrevista é sobre o Miguel pessoal, né? Eu gosto de inovação, eu gosto de novas regras de negócio. Então, com essa gestão, nós criamos um lab, onde eu trabalho diretamente com alguns cientistas de dados, alguns programadores, e a parte toda de produto, então, do comitê, embora no conselho, eu faço parte do comitê de produtos, e aí eu consigo direcionar muito do que está sendo desenvolvido para os conceitos que eu tenho desde a formação da Neogrid. Miguel, agora que a gente já falou bastante das suas duas filhas, né, DataSul e Neogrid, queria agora falar um pouco da parte tributária, que a gente falou lá no começo, né, que teve muito a ver justamente com sua ligação com as empresas no exterior e toda a complexidade tributária que já existia lá atrás,
e que ainda existe, né? Até hoje a gente está no emaranhado tributário. Mas você, né, desde o início ali dos anos 2000 também, se tornou uma voz ativa, né, em prol da simplificação tributária, em prol do uso da tecnologia para a simplificação de tributos, né? Inclusive, o seu sobrenome, né, Aburrab, virou uma referência ali para... Hoje é Split Payment, mas na época era o imposto Aburrab, como é? O modelo Aburrab. O modelo Aburrab. Que basicamente, assim, até, lógico, você está aqui para explicar melhor do que eu, mas você imagina ali, você paga uma mercadoria e o valor da mercadoria vai para o vendedor e o valor do imposto iria automaticamente ali para o governo. Se a gente falar de uma maneira muito simplificada, né, Miguel, dessa ideia. E foi uma ideia que você discutiu com muitos ministros aí ao longo dessas últimas décadas e parece que agora, com essa reforma tributária de fato caminhando, depois de décadas também, essa sua ideia também está vingando, né? Você tem conversado bastante, inclusive, com o Bernard Api, né, que é o secretário especial aí do governo, para tratar desse assunto. Perfeito. E como é que você se sente em relação à evolução desse tema que você tentou emplacar, né, ao longo de todos esses anos, Miguel? No passado, quando nós não tínhamos tecnologia, você tinha o cheque, e com o cheque você fazia um débito e um crédito. Você tirava de uma pessoa e dava para outra pessoa. Aquele cartão de relevo, você passava aquele mata-borrão, não sei se é teu tempo, mas muita gente vai lembrar. Passava aquele mata-borrão que a gente fala, era um débito e um crédito. Então, todo o sistema tributário, ele foi feito de que o comerciante, ele recebeu um valor e deste valor que ele recebeu, ele tem que declarar o que foi o valor do imposto e agora sim, no fim do mês, ele tem que declarar o imposto recebido e pagar ao governo. Isto era uma restrição tecnológica. Não tinha como fazer outra forma. O fato é que a tecnologia evoluiu, os ERPs estão na nuvem, todo o sistema do governo está, de alguma forma, indo para a nuvem, temos a internet, e hoje, nos servidores, dá para fazer um débito e vários créditos. Bom, mas eu estou falando isso desde 2003, quando o governador de Santa Catarina, ele assumiu, e ele era de Joinville, me conhecia, enfim, como o cara da tecnologia, e falou: Miguel, será que você não consegue simplificar esse negócio? Eu passei alguns dias com ele, enfim, com a equipe dele lá em Florianópolis, e aí eu voltei com o meu pessoal e falei: mas escuta, se a gente tivesse no boleto um campo que é o valor da mercadoria e outro campo que é o valor do ICMS, no momento que pagou, um dinheiro vai para cá e outro dinheiro vai para lá. E aí faz o net, mas aquilo lá praticamente já estaria retido na fonte. E essa ideia foi de 2003, mas foi um movimento que foi crescendo. E finalmente foi aprovado. E a ideia foi que o número da nota fiscal eletrônica passe a fazer parte, por exemplo, do boleto de cobrança ou que seja do instrumento, do meio de pagamento. Então, se é um PIX que foi para um contribuinte, tem que dizer qual é o documento fiscal que ele está pagando. Então, todas as transações financeiras para pagamento a um contribuinte tem que explicitar o número do documento fiscal. Esse modelo de pagamento e que veio a ser chamado de split, ele fez parte, né, foi trazido para uma reforma, para uma coisa maior. Talvez se ele fosse aplicado
isoladamente para o PIS/COFINS. Seria... Então, agora foi uma reforma completa, inclusive com essa parte de pagamento. Então, o simples fato de integrar os dois sistemas a partir de 2026, os benefícios para a economia ou para o Tesouro de maneira geral já vai começar a aparecer. Obrigado pela explicação. A gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Eu me sinto até honrado de você achar que eu não conheci, que eu não sei o que é um mata-borrão, né? Às vezes a idade engana. E, inclusive, até gostaria de perguntar, se você não se sentir ofendido, qual a sua idade? Eu estou com 80 anos. 80 anos. E aí a gente quer saber qual é o segredo para se manter assim tão ativo, né? Você chegou aqui com a sua malinha, vindo do evento da Neogrid ontem, né? Isso. Eu acho que é sempre estar trabalhando. Eu acho que o que me move são essas ideias. E eu tenho uma frase que me acompanha já há muitos anos, que o importante não é ter uma vida fácil, e o importante é ter uma vida dignificante. E é para isso que eu trabalho. Muito obrigado, Miguel, por você ter compartilhado sua história conosco aqui hoje, viu? Foi um grande prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Vou só me despedir. Então, para você que nos acompanhou, esse episódio de hoje do Zero ao Topo teve direção técnica do Léo Tanaka e edição do Laio Fidel. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do Infomoney, e espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo. Se inscreva no canal do Infomoney. Se você estiver assistindo esse conteúdo pelo nosso canal no YouTube, se inscreve no canal do Infomoney. Ativa as notificações para ser avisado toda vez que um novo conteúdo for publicado por aqui, por lá. E é isso. Até o próximo episódio do Zero ao Topo.